Olá, bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje eu estarei acompanhando vocês, continuando aí com a questão da habilidade que nós trabalhamos semana passada e sempre trabalhando aí a questão, né, sempre olhando aí a questão, nós vamos hoje resolver o sistema de uma outra forma. Ontem nós fizemos aí com a questão, sempre ele com a reta, usando GeoGebra. Hoje nós vamos utilizar outras ferramentas. Para me acompanhar, ser aí, no caso, porta-voz de vocês, me acompanhar sempre colocando que vocês comentarem no chat aí, e estreia dela também, né? Professora Viviane. Oi, boa tarde, Jonas. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês acompanhando a aula. Meu nome é Viviane e estou aqui no chat para interagir com vocês. Participem. Isso aí. Então, professora nova que vai acompanhar vocês aí, será também professora aqui do Centro de Mídias. Então, para não deixar rolar, né, a questão da habilidade. Então, a habilidade que nós estamos trabalhando é a habilidade 8 aí, do 8º ano, né? Resolver e elaborar situações, problemas que possam ser representados por um sistema de equação de primeiro grau, com duas incógnitas, e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. Nós fizemos isso na aula passada. Hoje nós vamos resolver aí esse sistema, né? Resolver esse formato aí com uma outra forma. Nós vamos resolver sempre desse modelo de duas formas, né? Então, vamos esquecer um pouco lá o plano cartesiano. Geralmente são dadas duas formas. A da adição, que nós vamos falar hoje um pouquinho, e a da substituição, que nós vamos falar amanhã. Então, esses dois métodos, né, esses dois modelos, eles sempre vão aí, geralmente, ser o mais comum, geralmente aí, ser o mais tradicional, né? Então, esses modelos, né, Vivi, geralmente é o que nós utilizamos. O gráfico, ele demanda, às vezes, muito tempo para construir, né? Isso, se o gráfico já estiver pronto, é fácil visualizar, mas, caso contrário, temos que fazer os cálculos mesmo. É um trabalho, né? Só para relembrar a aula passada, então na aula passada nós vimos essa atividade aí, ó. Nessa atividade nós falamos, né? Então a ideia era encontrar a solução para 2x mais 3y igual a 4 e também para menos 5x menos 2y igual a 1. E aí nós utilizamos aí o gráfico, lembrando aonde as duas aqui, ó, como vocês estão vendo, né? Aonde as duas retas se encontram, nós temos a solução. Então nesse caso aí a solução é para y aqui, ó, o 2, né? Para y o 2. E para o x aqui seria o 1 negativo. Então, essa solução, né, essa representação gráfica, né, como que eu consigo solucionar aí essa questão? Vamos tentar agora, então, entender outro método. O método que eu vou apresentar, como eu falei para vocês, é o da adição. Pode pôr na telinha. Eu montei uma animaçãozinha aí, a ferramenta do próprio PowerPoint, para vocês entenderem como que eu vou fazer. Então, eu tenho aí uma representação de um sistema aí. Esse sistema está lá na página 87 do caderno do Aprender Sempre, então eu estou resolvendo lá com vocês. Esse exemplo aí que eu vou resolver, quero que vocês entendam que eu vou usar um método porque ele é mais simples. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que observar. Então, eu vou fazer aí uma adição. Por quê, né? Por que eu vou fazer uma adição? Porque eu tenho uma ideia aqui, ó, de termos opostos, né? Então, oposto é aquela história do 1 negativo com 1 positivo, 2 negativo com 2 negativo. Nesse caso aqui, o 2y negativo com 2y positivo. Então, quando eu somar essas duas equações, né, quando eu somar esses dois fatores, eu vou ter aí, eu tenho certeza que eu vou conseguir sumir com uma letra, né? Sumir com uma incógnita. Sumindo com um dos valores, eu consigo aí resolver. Vamos tentar resolver? Pode pôr na telinha, diretor? Que aí, então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou somar todo esse lado da igualdade e todo esse lado da igualdade. Então, aqui é o tal do some aqui, os dois, né? Eles se cancelam. E eu somo 3x mais 5x, aqui eu encontro 8x. Aqui é o zero, como vocês viram. E 10 mais 22, 32. Beleza, aí eu caí numa equação de primeiro grau, bem simples, aí vocês conseguem resolver. Então, aquela história, né? Lembra da balança? Tenho que equivaler os dois lados, então eu estou dividindo por 8 aqui, ó, ambos os lados. Então, dividindo por 8 aí, aquela história do cortar o 8, né? Dividir por 8 vai sobrar x. 32 dividido por 8, encontro 4. Encontrei um dos valores, o que eu vou fazer? Vou substituir em uma das duas. Geralmente eu substituo na que é da adição, que é mais fácil, tá? Então eu vou lá,
5x mais 2y é igual a 22, eu no lugar desse x aqui eu sei o valor. Eu sei que é 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir ali por 4. Então vamos lá, vou substituir aqui por 4. Então no lugar desse x aqui, ó, coloquei 4. Beleza? Aí eu tenho lá 5 vezes 4, 20. E o resto eu estou copiando, ó. Tudo isso aqui eu estou copiando, porque eu não estou alterando em nada, né? Aí aquela história da balança que nós fizemos. Eu estou somando 20 de um lado. O que eu tenho que fazer para sumir com esse 20 desse lado, né? Eu vou subtrair 20 dos dois lados, ó. Subtrair aqui, subtrair aqui. Aqui, quando eu subtraio desse lado esquerdo aí de vocês, eu cancelo. Então, tenho 20, devo 20, eu zero. O que me sobra aí, né? Me sobra 2y e do outro lado eu fiz a subtração. 22 menos 20. Então, eu encontrei 2y igual a 2. E aí, de novo, divisão por 2, né? Então, dividindo os dois lados por 2. E aí eu vou encontrar, né, dividindo 2 por 2, 1. Então, eu sei que o y, nesse caso, é 1. E aí, o que é importante, né? A solução aí, o x é 4 e o meu y aqui é 1. Então, eu consigo solucionar, no caso, esse sistema, né, com a relação 4 e 1. Acredito que, para o primeiro aí, acho que vocês já viram isso ano passado, estamos recapitulando e aí absorvendo, né, vendo algumas coisas que nós vimos anteriormente. Beleza? Beleza, acho lindo. Adorei. Então, essa é a ideia, né? Esse é o contexto do sistema. Uma das ideias que nós utilizamos aí desse sistema, né? Uma das ideias que nós fazemos é esse método da adição. Quer provar? Tentem lá de novo o método do gráfico. Tentem fazer por mais de um método o mesmo sistema para ver se dá certo. Beleza, né, Vivi? Tranquilo, né? Beleza, não foi só eu que achei lindo, não. Tem professor falando parabéns, ficou ótimo. O professor Henrique lá do Leônidas, Leônidas, manda um abraço. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Deu trabalho fazer, mas vamos agora tentar fazer uma atividade na telinha de vocês, bem simples aí. Eu quero saber qual que é o valor de x e y para esse sistema. Então, eu quero resolver esse sistema. Como demanda um pouquinho mais de tempo, é o primeiro sistema que eu estou fazendo, 4 minutinhos. A gente já retorna. Bom trabalho.
Vamos lá, gente. Tem bastante participação. Tem os alunos aqui da professora Lúcia Dias, do Alberto Inácio, está dando para ordenado 2-1. Tem os alunos do Almeida Prado, da professora Eliane, está dando outro par mesmo, 2-1. Temos alunos aqui do PEI Valdomiro Silveira, 2-1. Estão pedindo para dar boa tarde aqui para os alunos da professora Carmen. Boa tarde. Também disse 2-1. PEI e Nelly participando. Tem gente de Santos. Tem gente de todos os lugares aqui. Muito obrigada pela participação. Eu acho que é isso, hein? 2-1, será? Boa, vamos tentar ver. Lembrando, tá? Eu estou utilizando lá o caderno do Aprender Sempre para essa situação. Alunos, prestem atenção, anotem aí. Para essa situação, eu estou utilizando sistemas que é possível ali você fazer uma adição direta. Existe na matemática ferramentas, né? Existem métodos para você transformar aí essas equações, né? Essas relações para elas serem, no caso, serem solucionadas por uma adição. No caso, pelo método da adição. Mas caso contrário, preste atenção na aula de amanhã, que nem sempre as duas, né? Dá para você fazer isso lindo, maravilhoso, de você cancelar rapidinho ali, somar e acabar de uma vez, beleza? Então, vamos tentar, vou pedir para o diretor colocar na telinha, pode pôr na telinha para eles? Então, a ideia aí é a adição. Por quê? De novo, eu tenho esses dois elementos aqui que são opostos, né? Como eu falei para vocês. Como esses dois elementos aparecem ali o oposto, eu consigo resolver. Caso contrário, aí você tem que fazer uma outra ferramenta, né? Você tem que usar um outro modelo. Então, eu vou utilizar o método da adição, e aí eu vou somar de novo. 4x com 2x, 6x. Então, eu somei aqui esses dois, ó, 6x. Então, consegui aqui o 6x. Esses dois aqui, zero, né? Então, eu coloquei aqui, ó, 0y, e aí eu somo 7 com 5, deu 12. Beleza. Aqui, eu tenho uma equação de primeiro grau, simples para resolver. 6x é igual a 12. De novo, vamos lá. Divide os dois lados por 6, né? Então, ó, tem que fazer, lembra a ideia da balança. Então, eu tenho que dividir os dois lados aqui por 6. Então, dividindo os dois por 6 aqui, eu consigo sumir com esse 6, né? Cancelar esse 6 ali. E 12 dividido por 6, eu encontro 2. Então, eu tenho aqui, ó, x igual a 2, aí como colocaram no chat, né? Como conseguiram resolver? 2. Beleza. Tendo esse 2, eu vou substituir. Como eu falei para vocês, eu pego sempre da adição, que é o mais fácil. Sempre um dos termos que está somando. Então, no lugar desse x aqui, eu vou colocar o valor que eu encontrei, que é o 2. Vamos lá, então. No lugar do x, eu ponho o 2. Então, fica 4 vezes 2, mais y é igual a 7. Consigo resolver esse. Esses dois aqui eu copio, né? Então, eu consigo resolver 4 vezes 2, 8. Beleza, cheguei aqui no 8, né? Opa! Cheguei aqui no 8. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair, de novo, a balança, a ideia, né? Eu tenho que subtrair 8 nos dois lados. Então, vou lá, ó. Subtrair 8 aqui, subtrair 8 aqui. Quando eu subtraio 8, eu consigo cancelar do lado esquerdo, né? Então, 8 positivo com 8 negativo, eu consigo zerar. E 7 menos 8 aí, né? 7 e o 8 negativo, eu consigo o 1 negativo aqui, ele já está lá bonitinho. E aí você coloca só a solução como 2 e 1 negativo, 2 e menos 1. Então, essa solução que vocês encontram, né, esse modelo que vocês conseguem resolver, lembrando, é um modelo, no caso aí nós estamos utilizando o método da adição, onde esses dois casos, um dos dois eu consigo cancelar. Nesse caso aí, nós estamos utilizando o y, que é o que estava lá no caderno do aluno, beleza? Quando vocês executarem, tentem procurar aí, tentem fazer mais exercícios. Quando vocês procurarem, nem sempre vai estar lá bonitinho desse jeito, né? Nem sempre vai estar nesse modelo, né, Vivi? Sim, mas a gente vai deixando lindo, que vai organizando, fica muito bom. Beleza. Coisa mais linda esse exercício. Vamos tentar uma outra. Nessa outra que eu vou tentar, que eu quero mostrar para vocês, que nem sempre vai aparecer x e y. Então, nessa outra que está... Opa, nessa atividade 2, desculpa. É na última, tá? Então, nessa atividade 2 que está lá no caderno também, com x e y, aí vocês vão fazer a mesma história. Então, 4 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
lá. E o abraço agora vai para o pessoal do Nigro Gava, professor Adalberto, com seus alunos Nariane, Vitor e Cauli, ou Cauli. Também tem o pessoal de Bragança Paulista, Guarulhos, Cananéia, tá todo mundo aqui. Só que eles ainda não me deram respostas, deram aqui 3 e 3,5, talvez. Boa. Ou 3 e 1,5, né? O par que deu aqui. Acho que essa foi a que mais apareceu. Ok, fechado. Antes eu queria comentar aqui, a professora Marina colocou aqui, ó, no ano passado o Jonas tinha o plano cartesiano onde solicitava somente as coordenadas, mas não resolveu o sistema. Professora, desculpa se acho que aconteceu aí de eu não resolver o sistema. Acredito que em muitas das aulas, principalmente aí no 9º ano, do 8º ano do ano passado, acho que a gente até fez algumas, mas se não foi eu já peço desculpas, então vamos tentar resolver essa. Nessa daí, a mesma ideia, nós vamos cair, né, na questão da adição. Vou até pedir para o diretor já colocar na telinha para eles. Então, vou cair no método da adição. Então, de novo, mesma ideia, né? Eu tenho 2 valores opostos, né? Então, eu tenho aqui, ó, o 2 negativo e o 2 positivo. É eles que eu vou tentar sumir com eles, né? Tentar sumir com esses 2 valores. Então, o que eu tenho? Somando, de novo aqui, ó, 3x mais 5x, o 8x, e 6 mais 18, aqui o 24. E os outros 2 ali cancelou, dá o 0y. E aí eu resolvo, né? O 8x é igual a 24, dividindo de novo, né? Então eu consigo aí encontrar o 3, como muitos colocaram aí na resposta. É isso mesmo. Consegui encontrar o 3 dividindo 24 por 8. Beleza, vamos tentar na questão da substituição. Nessa daí, ó, tá aparecendo com negativo. Aí, ó, quem falou que eu não faço com negativo? Aí, ó, vou usar com sinal negativo. Com sinal negativo, nós vamos ter o quê? No lugar desse x aqui, ó, substituo com 3. Então, 3 vezes 3 aí, né, ó, eu vou encontrar 9. Lembrando que essa parte aqui eu só estou copiando, porque eu estou resolvendo só isso aqui, né? Resolvi só essa parte dessa equação. E aí o 9. Eu tenho que subtrair os 2 lados por 9 para encontrar. Então, eu estou subtraindo esse lado aqui por 9, esse lado também aqui por 9. Beleza. Vou lá. Então, 9 menos 9 ali você cancela, né? Você some com esse valor. E aí você sobrou o quê? 2y negativo, né? E 3 negativo. Ou menos 2y é igual a menos 3 negativo. Artifício matemático. Eu estava falando disso no início da aula, né? Eu falei para vocês muito sobre isso. Artifício matemático. Tem algumas coisas dentro da matemática que nós manipulamos, digamos assim, né? Nós fazemos de um jeito, né, Vivi? Nós montamos de um jeito que seja interessante para a gente naquele momento, não é isso? Então, o que eu vou fazer? O que eu vou construir ali? Eu quero sumir com esse negativo. Então, eu vou multiplicar, ó, vou até pedir para o diretor, ó, vou multiplicar por menos 1. O que é multiplicar por menos 1? O que é fazer essa multiplicação? Primeiro, multiplicar por 1 é não alterar. 1 vezes qualquer valor. Então, 2y vezes 1 daria 2y, 3 vezes 1 daria 3 e assim sucessivamente. Então, toda vez você faria, né? Você não mudaria esse valor. Só que quando você coloca o sinal, aí você muda. Então, vou até pedir para o diretor colocar de novo. Então, quando eu tenho ali, ó, 2y multiplicado por 1 negativo, fica o y, né? Esse sinal aqui muda. E 2 vezes 1, 2. Então, ó, é o que vai aparecer aí para vocês. Então, 2y. E o 3 a mesma coisa. 3 negativo vezes 1 negativo, ou menos 3 multiplicado por menos 1, dá o 3 positivo. Aí eu consigo solucionar. Por quê? Muito importante. Por favor, alunos, principalmente, aí, ó, é uma coisa que eu falo bastante. Tenho certeza que os professores de vocês comentam também. No caso, a incógnita aí, esse valor, tanto x quanto y, não pode aparecer um sinal negativo, né? Ele pode ser um número negativo, mas não pode ter na frente dessa incógnita um número negativo. Então, ela não pode acontecer. Não pode ter, por exemplo, menos y igual a alguma coisa, menos x igual a alguma coisa, né? A gente não pode ter essa ferramenta. O x ali tem que ser um número inteiro, né? Então, você tem que ver como positivo. Até porque a pergunta é quem é o x e não quem é o oposto de x, nem quem é o oposto da letra. Isso mesmo, essa é a ideia mesmo. Então, vamos tentar resolver aí, ó. Aí, no caso, eu vou dividir por 2, né? Então, na telinha de vocês vai aparecer, dividindo ali por 2. Então, 2y dividido por 2 e o 3 sobre 2 dividido por 2. Aí, cancela, né? O 3 sobre 2 ou
1,5, né, como muitos colocaram aí, é o valor do y. Então, você consegue solucionar aqui 3, e no caso 3 sobre 2, aí, 3 meios, né, 1,5 também poderia ser, é a solução para esse sistema, né? Tranquilo, né? Coisa mais linda, adorei. Então, essa é a ideia, né? Esse é o contexto que eu quero que vocês entendam, basicamente. Não vai dar tempo, mas eu vou colocar para vocês aí, ó. Eu não vou conseguir colocar, ó, só pedir para vocês. Nós trabalhamos o método da adição. Tentem já dar uma olhada, principalmente aí no caderno do Aprender Sempre de vocês, que essa habilidade, nós estamos trabalhando a habilidade 8, né? Que é a equação com essas duas incógnitas, e o método é o método da adição. Tentem dar uma olhada no caderno de vocês, que é muito importante. Dá uma olhada lá no caderno de vocês, olhem, observem, que ele tem um método da substituição que vem em seguida. Deem uma olhada para a aula de amanhã, né? A aula de amanhã nós vamos comentar muito sobre esse método, nós vamos falar muito, que é uma outra ferramenta, né? Sim, só mais um adendo, os professores estão chamando a atenção para você usar chaves ali onde você... na solução que você colocou o par. Tá. Então, acrescentar as chaves. Eles estão... faltou, né? Para o conjunto, né? Beleza, obrigado. Pronto, atendendo aos pedidos. Assim, né? Saiu meio feinho, mas... Tá ótimo, eu achei lindo. Dá pro gasto. Então, essa é a ideia, né? Então, esse é o contexto. Tomem só alguns cuidados, que nem vocês me corrigiram aí, boa, nem coloquei, vou até olhar para a aula de amanhã se eu fiz esse mesmo erro. Então, deem uma olhada, amanhã nós vamos fazer o método da substituição. A ideia é a seguinte, eu estou apresentando 3 métodos aí para vocês, então, construir o gráfico da adição de hoje e amanhã o da substituição. Escolham o método que vocês acharem melhor e mais fácil. Beleza? Vou já até pedir para o diretor colocar. Pode pôr a avaliação para ele, diretor? Coloquem lá se vocês gostaram da aula ou não. Avaliem nossa aula, coloca lá, melhora isso, melhora aquilo. Acho que é melhor fazer desse jeito. Coloquem lá sugestões, que é muito importante. Fiz muitas animações, então vai lá depois no YouTube, dá um joinha, né? Dá um joinha na nossa aula lá, porque agradece e fortalece, beleza? Isso, muito obrigada, pessoal. A gente fica feliz. Obrigada pela participação. Ó, pessoal de Suzano está pedindo beijo aqui. Beijo para vocês. Até a próxima aula. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigado, 9º ano. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Tchau, tchau.